nós ficamos de falar com o Daniel, que é o diretor de gestão de resíduos, diretor de gestão de resíduos aqui do município de Paracambi, para que ele apresentasse a vocês os projetos, os planos, o que está sendo construído aqui no município. Para além disso, eu gostaria que vocês, turma da manhã, que fizeram o projeto do Bituqueiras, falassem que pé está o andamento, a questão das autorizações, como a gente pode fazer isso, e que isso seja uma conversa também com o Daniel, para a gente saber o que a gente pode propor, consegue saber se tá captando e que bem? possa ser feito para viabilizar que as bituqueiras sejam utilizadas aqui no município, como a gente pode fazer, como a gente pode atuar. O Felipe está aqui para ajudar a gente, então vai ser uma conversa bem dinâmica. Eu espero que vocês também participem, contando aí no nosso horário, né? Também não vamos nos estender muito. O Daniel já é conhecido de vocês, o Daniel já está aqui, é um parceirão nosso, está aqui sempre que a gente precisa, principalmente em relação às nossas dúvidas quanto aos resíduos. E que vocês se sintam livres e abertos a fazer qualquer pergunta, a participar, a questionar, já que o Daniel está aqui como um gestor do público, né? Então também é dever dele, sem querer te botar pressão, nós já colocamos. Se não tiver, não tá rolando o jogo. É verdade. Ajudar a gente também a entender melhor como funcionam essas questões. É isso, Daniel. Muito obrigada pelo seu tempo. E vamos lá, galera. Então, não querendo entrar muito em leis, mas quem quiser pode fotografar, depois eu compartilho. A gente tem que se basear sempre em lei. Não existe serviço público sendo executado sem lei, né? Aquela premissa que eu falei para vocês, já em outras vezes. O nosso limite como poder público é ter que fazer o que a lei determina. Nem mais nem menos, é fazer o que a lei determina. Então, muitas vezes é um desafio fazer algo a mais, porque se não tem uma lei determinando que isso seja feito, é como se a gente estivesse aplicando dinheiro público numa coisa que não está normatizada, não está regularizada para ser aplicado. Então esses são os desafios do poder público, é ter uma mente de entusiasta, ver oportunidades em muitos lugares, mas depender de uma legislação que consolide isso para que possa ser executado no seu dia a dia. Então a gente tem leis federais, né, que são de âmbito nacional, as leis estaduais e as leis municipais. E aí eu quero trazer para vocês a parte do municipal, que eu vou me aproximar mais, que é a política de coleta seletiva daqui da cidade, que já determina quem é grande gerador, quem não é, e a lei do adote uma lixeira, que é uma lei que já estava vigente desde 2021 e nunca foi utilizada aqui em Paracambi, que é o direito de tanto pessoas, né, pessoas físicas ou jurídicas, de fato adotarem uma lixeira. Colocar uma lixeira na rua ou financiar para que o poder público coloque, né, disponha dentro dos modelos e padrões e que ela possa ser atualizada, enfim, revitalizada, limpa, a manutenção possa ser feita da forma correta. Paracambi, como eu falei para vocês, tem uma densidade demográfica de lixeiras enorme, assim. Eu acho que vence até o Rio de Janeiro. Eu ainda quero fazer esse cálculo para poder ser mais assertivo no número. Mas a gente tem lixeira espalhada por todas as ruas, em todos os lugares. Não é tão fácil ver isso no Rio de Janeiro capital, né? E ó, que a gente está falando de uma disputa aí com a maior empresa de limpeza urbana da América Latina, que é a Conlurb, né? Eu venho de lá, vocês sabem. Então, mas Paracambi vence nessa densidade demográfica de lixeiras, né? Eu vejo na observação aí que é fácil mensurar isso. Só que a utilização ainda não é adequada. Então, existem alguns critérios que a gente precisa ajustar. O adote uma lixeira não vai servir de muita coisa se a gente mantiver o modelo do jeito que está, né? Aumentar o fluxo de coletas até ajuda, mas também encarece demais, a questão logística, enfim. Então existem outras soluções. Remapear, né? Então, nos 15 primeiros dias eu fiz um pré-mapeamento da cidade, o bairreamento, que vocês sabem também que Paracambi não tem bairro, né, definido, é um bairro autodeclarado, e os arruamentos também não tinham dados de rua. Então, quantos metros tem cada rua? Ela é mão dupla? Ela não é mão dupla? Ela tem calçada? Ela não tem calçada? Ela é pavimentada? Tem asfalto? Não tem asfalto? A gente não tinha esse mapeamento. Eu tive que ir rua por rua fazer esse mapeamento para a gente poder ter os dados. E aí estruturar essas informações, né? E aí demora. Nos primeiros 2 meses, a gente fez os eventos do Carnaval e Motoclube. Primeira vez na história que Paracambi tem evento sustentável, com participação de catador.
E aí a gente começa algumas trocas de presidência da Condep, que também dificulta o trabalho ali da Secretaria de Meio Ambiente e da operação no município. Porque quando você troca uma gestão principal, as conversas começam todas do zero. Cada cabeça que entra para liderar tem um propósito, tem uma ideia, tem planos, precisa de tempo para ver, ajustar a casa, para entender o que está acontecendo dentro de casa. Né? Isso atrasa um pouco o processo, mas faz parte, né? Mas fizemos a implantação dos PEVs nas ruas. Vocês também tiveram a oportunidade de ver eles sendo colocados e encontram eles aí pela cidade. A gente acabou de ampliar, agora tem na Cara Nova também, aqui na Castelo Branco, que alguns chamam de Praça da Fábrica. E aí a gente teve, com 4 meses, mais uma troca de presidente da Condep, o que complica mais uma vez, né? A gente volta. Mas aí eu inicio, para tentar não ficar parado, o mapeamento das grandes empresas da cidade. Então, assim, supermercados, borracharias, comércios, né? Casa do Biscoito, enfim, para não ficar citando marcas, os grandes comércios podem ser geradores. A gente chegou a um número de 1.325 empreendimentos. E aí começam os trabalhos agora de filtrar quem que a gente tem oportunidade, quem de fato é um grande gerador potencial para a gente chamar para conversas, estruturar isso, e eu vou chegar lá no plano. Vocês podem ir interrompendo, tá? Aquela linha reta que eu sempre faço. Fizemos uma reunião com uma associação que está se iniciando agora em Paracambi de comerciantes. Isso também é um ponto que foi importante nesse processo. Junto a mais uma troca de presidente da Condep. Né? Fiz algumas propostas de alterações de lei, tanto nessa da política de coleta seletiva da cidade, quanto algumas para entulho. A gente tem algumas particularidades de Paracambi com relação ao calçamento. As calçadas estreitas, muitas vezes nem tem calçada. Outras ruas têm calçadas muito bonitas, mas a rua é mão única ou estreita, como é a Avenida dos Operários. Como é que a gente institui uma regra que sirva para o máximo de pessoas e que a exceção não fique disputando com a regra para a relação dos entulhos, para que as pessoas não façam suas pequenas, médias e grandes obras e coloquem o entulho na rua. Né? Isso é um desafio de Paracambi. Se eu digo que a caçamba tem que ser colocada, estacionada como um veículo, existem lugares que não podem colocar veículo, nem cabe um veículo na rua. Se eu digo que tem que ser na calçada, algumas ruas não têm calçada. Outras que têm, obstruem a passagem do pedestre. Então, como que a gente enxerga esse mecanismo funcionando? Então, fiz algumas propostas, já estão em discussão, para saber se vão entrar em vigência ou não. E o programa e plano de ação, eu vou conversar com vocês agora. Isso aqui são só as listas de planos que eu fiz no início do ano e fui mapeando ali o que eu consegui dar andamento. Para vocês entenderem, não existe todo o dinheiro de taxa, de investimento que é feito pelo munícipe. Né? Quando eu digo investimento, é o pagamento das tarifas, das taxas, que vai para o cofre público. Ele é para gerir o próprio sistema, não necessariamente para fazer esses avanços. Então, para esses avanços, a gente precisa de entrada de recurso extra. Né? Não adianta a gente falar assim, mas a prefeitura tem dinheiro. Tem dinheiro para pagar o meu salário, para pagar o salário do Hélio, para pagar o salário de todo mundo das secretarias. Mas para fazer esses avanços, a gente precisa correr atrás de mais dinheiro. Então, eu tive que apontar também de onde sairiam as verbas. E aí, algumas coisas vocês podem ajudar, inclusive. Uma delas é o ICMS ecológico, que isso já é institucionalizado, tudo legal, tudo bonitinho. E já está até tramitando nos municípios de uma forma geral. Paracambi é um desses municípios que contempla o ICMS. Só que ele reflete sempre os dados do ano anterior. Né? Então a gente tem o desafio, por exemplo, de no primeiro ano ter que conseguir verba declarando o que foi feito no ano anterior, que eu nem estava aqui. E que nem era a gestão do mesmo prefeito. Então são os desafios do serviço público. Mas a gente já fez o apontamento, estamos esperando os resultados, para saber o quanto que a gente consegue de verba. E, enquanto isso, todo esse processo que eu passei dos slides até agora acontecendo, para que ano que vem eu possa fazer a declaração sobre esse ano. Né? Então, a gente está construindo, já tendo que dar resultado, porque senão o ano que vem não tem resultado aplicado, né, para o ICMS ecológico. E aí não vem verba nenhuma. A Lei Rouanet da Reciclagem. A Lei Rouanet da Reciclagem ela é chamada, inclusive assim, ao apelido, né, que é mais fácil até para vocês encontrarem na internet. Ela é chamada assim porque ela funciona exatamente como a Lei Rouanet. Você faz um projeto, você submete ele para aprovação, para ver se ele está seguindo os padrões determinados, e ele fica num banco de projetos, aguardando investimento. Então,
Então, se vocês quiserem participar, pensarem em projetos já mais estruturados, vocês conseguem submeter ele para a Lei Rouanet da Reciclagem e ele ser contemplado por alguma empresa, alguém que tem alguma verba de sustentabilidade para ser aplicada, designada para esses fins, ou que ela queira, de fato, aplicar mais dinheiro do que a lei obriga, vocês consigam submeter lá para poder conseguir verba para aplicar o projeto. E o Paracambi Cidade Sustentável, que é um projeto que envolve a Transpetro, que está em andamento, e o Ativação de Marca, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje, porque é uma coisa mais operacional ali. Não depende tanto de outros órgãos e outras avaliações. Aqui eu desmembro as ações. Bom, como eu falei para vocês, né, mais de 1.000 empreendimentos mapeados. O Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos já está pré-escrito, quer dizer, aquela primeira coluna vertebral do plano, de fato, operacional da cidade já está escrito, mas ele é um documento que ele é multidisciplinar. Apesar dele falar de resíduos, ele não pode ser escrito pelo Daniel, sozinho. Né? Por mais que eu tenha toda a capacidade de contemplar os dados, de estruturá-los, ele é um documento que ele tem que passar por outros setores, outras secretarias, ele tem que ir para uma assembleia no Conselho de Meio Ambiente para aprovação da sociedade civil. Né? Então ele tem todo um processo, um rito para seguir, que ele não pode ser publicado, mas, ao meu ver, ele já poderia ser publicado até como um pré-plano, né? Um plano prévio de gerenciamento. Isso eu fiz também tudo, né, nesse caminho aí dos slides. O programa Recicla Paracambi está em fase de análise, quer dizer, tudo que eu já estou executando, eventos sustentáveis, essas ações que eu estou mostrando para vocês, eles estão num programa que também vai sair em lei. Tá? E o plano de ação, que também está em fase de análise, que é como que a gente vai aplicar isso com prazos, tudo direitinho. Então estou trazendo já de primeira mão. Isso aqui é coisa do aterro. Só para vocês terem ideia do ICMS ecológico, só o tema que envolve resíduos sólidos equivale a 25% da arrecadação. Então, só para vocês entenderem, ICMS ecológico é um imposto sobre mercadorias, né, sobre a comercialização dessas mercadorias, e ele sobe para as instâncias superiores, no caso para nível federal, e depois ele vem descendo, estadual, redistribuindo. Quando ele volta para o município, o ICMS ecológico, ele determina que parte vá para meio ambiente, por isso se chama ecológico. O outro vai para o COF, para a linha 00, que a gente chama lá da prefeitura, e o prefeito pode usar como quiser. Então, quando volta para o município, 25% desse valor que veio é potencial para resíduos sólidos. Então, resíduos sólidos têm um peso na vinda desse dinheiro de 25%. Então, se conseguiu 100 mil, 25 mil pode ser de resíduos sólidos. Se a gente não fizer, vem menos de 100 mil. Vem 80 mil, 70 mil e assim por diante. Então, para vocês verem o peso do que resíduos sólidos traz para o orçamento também público. Para vocês verem, ano passado a gente quase zerou. Ficou zero nesse indicador aqui. E 0,1, quase 0,02 ali no segundo indicador. Mostra que a nossa redução, quer dizer, em 2024 a gente começou em 2,5 milhões, em 2014, 10 anos depois a gente está abaixo, a gente está chegando a menos de 2 milhões. Aqui eu mostro os números, como eles estão compostos. E aí vem o projeto. A gente está falando aqui de basicamente 221 mil reais que estão presos aí, ou estão soltos na mesa, provavelmente indo para aterro ou indo para lugares que não trazem benefício para a cidade, tá? Então são 2.021 reais, e quando a gente fala do serviço público é sempre bom vincular dinheiro para a gente ter uma boa noção. Tudo envolvendo pneu, resíduos eletrônicos, vidro e papelão. Então, toda garrafa de long neck, garrafas que quebram em geral, de vodka, essas garrafas que não são retornáveis, né? Então a gente está excluindo basicamente as de cerveja e aqueles guaranás que vêm em garrafa igualzinha de cerveja. São os que a gente está excluindo do processo. O restante está aí nessa conta. E se vocês verem, é o que mais representa dos 221 mil. Então a gente vai atacar esse material assim, com certo fervor, porque ele traz um resultado mais rápido com o mesmo potencial de operação. Fora os editais, né?
É importante também, se vocês souberem de editais, quiserem participar, não consigo participar, mas consigo informar o Daniel. Me informa para poder eu ter ciência. A gente está falando aí de papo de 1 milhão para a gente poder tratar a questão da reciclagem. Tem do BNDES, tem da Petrobras, tem às vezes de cultura, de esporte, mas que tem algum bracinho ali no projeto, você colocando projeto de reciclagem, você consegue arrecadar. E aí a gente, como no caso eu, né? Não vou falar eu, Daniel, mas eu como diretor de resíduos sólidos. Eu consigo acionar a cultura, acionar o esporte e a gente fazer uma ação conjunta. Fala, olha, eu tô com um dinheiro ali preso que tem que entrar para a cultura, mas tem ação de reciclagem. Posso escrever a reciclagem, te ajudar nessa parte aí do esporte ou da cultura, para a gente poder submeter? E ele vai funcionar praticamente igual ao da Lei Rouanet, só que é diferente, é um edital, igual tem de concurso, um edital tradicional. E aí, para vocês terem uma ideia de como vai funcionar essa ativação de marca que estava lá no outro slide, junto com as outras formas de arrecadação. A gente tem os PEVs, deixa eu até... Aqui embaixo é só a fórmula de cálculo, tá? Vocês não precisam se preocupar muito com isso agora, não. Mas a gente tem os PEVs que vocês já conhecem, então a gente vai fazer um layout para eles que aqui ainda estavam para vários materiais, tá? Porque a gente ainda estava direcionando, decidindo. Ontem eu consegui decidir com o Hélio que a gente ia atacar o vidro, né? Então foi uma decisão em cima da hora, eu nem consegui refazer a arte. Mas a ideia é colocar aqui, coloque seu vidro aqui, né, como um ponto de entrega voluntária. Ficou na dúvida, um QR Codezinho para a pessoa filmar e já cair lá para digitar a dúvida, preencher um formuláriozinho. É bom que já gera um outro dado, que é que tipo de dúvidas a população está tendo e tudo mais. E o apontamento de resultados também por QR Code. Então dá para saber o quanto aquele PEV arrecadou de vidro. Vou falar sempre do vidro agora, tá? Mas é vidro e papelão que vão entrar nele. Então, sempre ver o peso que foi gerado naquele PEV, quanto que está o global de todos os PEVs, como que está a nossa meta, se a gente está chegando a 80%, 100%. Isso tudo vai ser digital e já publicizado automático, né? Isso, hoje... Isso, sabe? São esses. O que acontece? Vamos lá, a gente não pode ficar parado. Então, assim, nossa, eu sinto essa pressão o tempo todo, porque minha cabeça é acelerada. Eu estou o tempo todo pensando alguma coisa, alguma solução, e pensando nesse caminho sinuoso que é o serviço público, porque não é fácil. Às vezes a gente monta um projeto, o projeto começa a funcionar, não é ruim, tá? Mas são os entraves. Entendam que, né, existem perspectivas. Então não estou falando de inimigo e amigo, e nem de coisa ruim ou boa. É apenas um movimento. Isso todo mundo sofre. Se você abrir uma pastelaria na sua rua e ela começar a fazer sucesso, no dia seguinte o teu vizinho vai abrir uma pastelaria. Isso é um movimento natural. E os nossos projetos são iguais. Eu monto um projeto desse, ele começa a funcionar, rapidinho o privado começa a tomar conta dele. E isso me atrapalha, de certa forma, nessa perspectiva, né? Mais uma vez, não estou criminalizando nem demonizando nenhuma das etapas. Mas, se ele não se alia, se ele não coloca verba para impulsionar o projeto e ele cria uma concorrência, o resultado é dividido por 2. E eu tenho que ficar disputando com a mesma... E como eu sou o poder público, normalmente eu tenho que recuar. Eu tenho que ir para onde eu não está tendo ação, né? Eu tenho que ir sempre onde a ação não está sendo feita, para promover. Só que essa promoção, ela me atinge diretamente, porque quando ela começa a funcionar, eu perco ela. Então é um ciclo que ele psicologicamente a gente tem que estar sempre trabalhando. Como assim não estou dando resultado? Não, eu estou dando resultado. Tanto que desenvolveu. Tanto que agora funciona sozinho. Vocês percebem que de cidade grande, de cidade pequena para cidade grande, de interior para metrópole, existe um processo onde o governo ele coloca o primeiro serviço e depois o privado vai tomando conta. Coleta de resíduo é um deles. Paracambi quase não tem empresa privada de coleta. É sempre a Condep que faz. A Condep é serviço público. A partir do momento que se começa a estruturar, começam a surgir empresas ofertando esse serviço. E aí o público recua para que o privado vá assumindo. E aí a gente começa a focar onde o privado não vai, para que tenha universalização do serviço. Percebe esse caminho? Então esse é o desafio do negócio. Ficar parado também é muito ruim. Você imagina, eu estou entrando no 7º mês de Paracambi, você imagina eu chegar para vocês agora e falando, olha, eu estava esperando para ver o que ia acontecer
na Condep, eu estava esperando para ver o que ia acontecer na secretaria, eu estava esperando para eu começar a pensar no que eu vou fazer. Vocês vão falar, caramba, 7 meses aí de salário, o que o Daniel desenvolveu? O que ele pensou, pelo menos? Pode não ter executado nada, mas o que ele botou ali no papel para a gente discutir? Então também eu não posso ficar parado. Então eu tive que colocar esses PEVs para a rua o mais rápido possível também. É o desenvolvimento. Só que eu ainda não tinha métricas de resíduo. Quanto que a gente gera mais? Qual é o resíduo que a gente gera mais? Qual é a problemática da cidade? Isso foi uma ação feita durante o diagnóstico, percebe? E aí tem essas questões. Os PEVs são colocados, a princípio, para todos os resíduos. Então descarte qualquer coisa que seja reciclável aqui dentro, com uma sinalização que a gente já tinha pronta. Não é nem essa sinalização estruturada, pensada, com QR Code, dizendo... Deixa eu até voltar aqui para vocês terem uma ideia do que eu coloquei. Que isso aqui ainda é um passo não final, né? O final vai para o vidro e papelão. Isso aqui antecede. O que não pode? Absorvente, químicos, madeira, resto de alimento, fralda, solvente, graxa. Tá vendo? E o que pode? Eu coloquei energias positivas. Aí tu vai falar, pô, mas nada a ver, né? A gente tá falando de resíduos sólidos, mas eu quis brincar um pouco também com essa... Né? O daqui, na versão final, eu botei vandalismo. Não pode depositar vandalismo no PEV. Para mexer com esse psicológico mesmo. É uma forma de brincar com a comunicação, com a reflexão das pessoas também que estão colocando. Quem tiver curiosidade de fato se interessar, vai falar, caramba, legal, eu tenho que falar que vandalizar é danoso ao processo. Não funciona. E que você botar energias positivas, colaboração, podia ser outra palavra, também faz parte. Olha, eu não tenho resíduo, eu não reciclo nada. Pô, mas só de eu comunicar meu vizinho que eu vejo todo dia colocando resíduo para fora e não recicla, pô, tô ajudando. Né? Então existem outras formas de ajudar. E aí a gente está falando potenciais, tá? Tudo isso, condições naturais de tempo, temperatura e pressão. De 115 mil ao ano. A gente está falando de uma arrecadação através lá do Adote uma Lixeira, que aí são as empresas adotando, ou enfim, os projetos adotando o PEV, de R$600 por mês. Com propaganda. Então, cadê? Voltando lá, a pessoa consegue colocar a sua marca aqui em cima, dizer que ela é uma amiga da cidade, uma amiga do meio ambiente, enfim, a gente tem que pensar junto o que a empresa quer pensar na mensagem dela. E um QR Code também para, vamos pensar num supermercado, tá? Mas serve para qualquer coisa. Um QR Code que fica vivo ali. Então, um supermercado, semanalmente ele tem lá, quarta-feira da carne, terça-feira das massas, sei lá, quinta do hortifruti. Ele consegue, por um QR Code, direcionar para um encarte dele. Ou para um vídeo que fala da promoção. Então é uma TV, que não está ali um monitor em si, mas é uma forma dele ler e abrir no celular dele as promoções da semana, do dia. Né? Isso é mutável, porque o QR Code ele é só um canal que vincula a um arquivo que pode ser mudado o tempo todo. Isso tudo já está estruturado, tá? Isso não é papel, não. Eu consigo mostrar funcionando. E aí, esses R$600 vem disso, né? Do uso do espaço da marca. A gente tem as gaiolas, que a gente vai posicionar em frente os que geram mais. Então, assim, alguns lugares, se for usar o PEV sozinho, vai dar problema. O volume é muito alto de resíduo, a gente não vai conseguir coletar com a frequência que precisa. Desculpa. E aí o aspecto visual, que é outra coisa que eu já conversei com vocês, que é o que Paracambi peca mais, né? Talvez o maior problema de Paracambi, que a quantidade de resíduo vai ser a mesma. Só que se a gente coloca ele para fora de 15 em 15 minutos, sempre vai ter lixo na rua, sempre vai ter lixo exposto. Se a gente espera os horários devidos das coletas e coloca, sei lá, 1 hora, 2 horas antes, o resíduo só está exposto 2 horas antes da coleta. E após a coleta, a cidade fica com aspecto de limpa. Né? Então são percepções, né? Sensações de limpeza. Mas o lixo é o mesmo, o peso vai ser o mesmo, a gente não vai estar alterando em nada nesse sentido. Mas melhora o visual, o que acarreta, por exemplo, experiência de quem chega em Paracambi e não normalizou isso ainda, e eu que cheguei na cidade há pouco tempo sofri isso, e ainda sofro porque enxergo a cidade ainda com um olhar turístico, né? Porque estou há pouco tempo morando aqui. Você é recebido na cara nova ali, você desce do trem com a cidade toda empanturrada de lixo. Da Praça Cara Nova até a fábrica, que é o nosso caminho do rei ali, né? A nossa pista de ladrilhos dourados, a gente anda com ela cheia de lixo o tempo todo. Né? Como que a gente reduz essa sensação de limpeza? Porque limpa a cidade está, ela só está com uma exposição, a gente está botando na vitrine o que não é para ser visto, que deve ser
limitado. Então essa gaiola ajuda, para que o PEV não esteja com aquele aspecto de abandono, de sempre cheio, né? Então a gente vai colocar também nos grandes geradores. Ó, alguns empreendimentos já usam, ali no Sabugo, quase em frente ali a lanchonete do Messias. Sabe onde é, né? Então ali em frente tem um lugar que tem um gradeado, ele está até preso por corrente ali na calçada. O pessoal do TID já usa no estacionamento. Então, isso também eu não cheguei na... São Paulo usa muito, isso é instituído já em São Paulo. Aqui eu fui observando, vi que algumas pessoas usam, falei, cara, vou trazer, vamos usar o que já funciona e o que o pessoal já é adepto. Faz sentido a gente brigar muito com essa cultura, não. E aí eles podem também explorar a parte de comunicação no mesmo modelo por R$300. Isso é um preço estimado, tá? Isso ainda vai para aprovação e tudo mais, mas é um valor que a gente chegou ao ponto, quer dizer, dá para se usar ali propaganda. Obviamente vai ter aquele marketing de guerrilha, quer dizer, em frente o supermercado, sei lá, Balbina, o Macrozão vai querer botar propaganda, eu quero minha propaganda lá. A gente vai ter que ver como é que a gente vai lidar com isso, mas faz parte do processo. A vida real é mais difícil. A gente tem o Trata Óleo, que já está funcionando. Inclusive, sexta-feira eu tenho que gravar um vídeo. Já lá, quem me segue no Instagram já vê lá que eu posto o tempo todo. E tem um PEV aqui também na secretaria. E tem a lista de colégios que eu também vou divulgar nesse vídeo, onde já tem PEV para poder entregar as garrafas de óleo. Aquela entrega tradicional, quem não tem costume, vou explicar aqui rapidamente, que é, usou o óleo, em vez de descartar na pia, espera ele esfriar, coloca em qualquer recipiente plástico com tampa e despeja, leva até um dos pontos de entrega voluntária. E aí os benefícios são não ir para a rede de esgoto, que isso aumenta o custo do tratamento da água, Rio Mais Saneamento, né, acaba tendo que colocar mais dinheiro, o que aumenta também o valor da conta de água. Além de entupir tubulação, né? Fora que polui a água, certo? Nem sempre a gente vai fazer o processo por dentro da Rio Mais Saneamento. O Rio Mais Saneamento está implantando na cidade o saneamento básico, né? A rede de esgoto e água. Então as casas que não têm vão direto para o rio, quer dizer, você já sabe os impactos aí ambientais que causam. Então reduz também. Só que esse a gente não vai poder ter ativação de marca, porque tem parceria com a Rio Mais Saneamento, então para não misturar muitas coisas. E aí os carrinhos que vão fazer as coletas. A gente tem 3 modelos apresentados, ainda não se definiu qual que vai ser usado, mas são exatamente os carrinhos que vão passar pelos PEVs, esvaziando eles com a frequência maior do que os caminhões da Condep. A Condep vai fazer a coleta tradicional da cidade, com os horários definidos, e as coletas menores vão ser feitas com essas motocaçambas, que também podem ser exploradas, a marca, e eu estou discutindo a possibilidade de a gente botar o alto-falante, não só para anunciar as ações de reciclagem, dia que vai passar, qualquer notícia imediata que eu precise avisar, tipo, semana que vem não vai ter por algum problema, algum motivo qualquer, mas também anunciar propagandas. Né? Eu sei que aqui tem a cultura muito do carro de som, então aproveitar esse bonde aí de usar como um carro de som. Aqui são os lugares onde os PEVs estão espalhados. Os 3 primeiros, né, os 3 primeiros pontos que vocês conheceram logo no início, são os que estão com radar. E a gente está com previsão de botar aqui onde tem esses alvos em preto aqui. São as expansões. E aí a gente tem 2 rotas de coleta. A rota que coleta lá de Lages e vai até a fábrica. E a rota que passa ali pelo Bom Jardim, né? Também Lages, só que por dentro, Praça do Miro. Então a gente está falando aí de um roteiro de 18 quilômetros totais, que gastam por turno R$ 5,52 de gasolina, só para vocês terem ideia. Para a gente fazer uma manhã de coleta, é um custo de R$ 5,52, nem é tão caro, né? Se a gente fizer, a proposta é fazer 2 passagens por dia, para manter eles sempre vazios, está falando aí de R$ 11,04 por dia de combustível sendo gasto. E aí a estrutura é mais ou menos essa. O comércio vai... Deixa eu vir para cá para poder ir pontuando aqui. O mal da TV é esse de não poder usar o... O comércio vai dividir o seu resíduo entre não reciclável e o reciclável. O reciclável vai para a gaiola ou para o PEV. Né? E aí a gente está falando até de pneu no caso das borracharias. A gente vai ter... Ele só não vai usar o PEV, mas vai usar o gradeado.
e a gente também vai passar para coletar. Os catadores podem participar desse processo, né? Eu quero entender aí quem vai querer participar nesse formato, quem eu vou precisar ajustar para incluir. Então é um processo que faz parte, porém ele tem que acontecer em separado. E ele é mais delicado, porque envolve ser humano. Né? Se você falar assim, Daniel, eu não gosto desse PEV, beleza, eu tiro ele, pinto ele de outra cor, tiro o telhado, corto as partes. O ser humano eu não posso. Eu não posso chegar assim, não gostei de você, você está fora do processo. Né? Não é o formato nem circular e nem inclusivo que eu desejo e que deve ser feito. Tá? E aí passam as rotas para coletar e a gente encaminha ou direto para a indústria se o material estiver em boa qualidade, ou manda para separação lá, por enquanto na Lanari, no galpão de reciclagem que tem lá, que está sendo revitalizado, para a gente poder estruturar. E aí, esse é o papel do comerciante. Qual é o papel da prefeitura? É tornar isso publicizado, né? Ter comunicação, promover, mensurar os dados e capturar eles para poder fazer as estatísticas e futuramente olhar a remuneração desse pessoal. Como é que a gente consegue consolidar essa estrutura numa remuneração para os catadores de rua e incluí-los mais nesse processo? Profissionalizá-los sem aprisioná-los. Vamos lá. Nem todo mundo, não sei se isso é claro para todo mundo, se for, desculpa a redundância. Nem todo mundo quer trabalhar de 8 às 17. Na verdade, eu acho que ninguém quer trabalhar de 8 às 17. A gente precisa. Só que algumas pessoas, alguns catadores de rua são exemplo, são pessoas que falaram assim, eu não preciso me aprisionar a isso. Eu não preciso ficar nesse formato. Eu consigo o meu formato de outro jeito. Pagam um preço por isso. Algumas deficiências, algumas negligências, mas preferem. Se você convidar ele para fazer parte do nosso ciclo 8 às 17, ciclo CLT, ciclo contratado, eles vão falar, não quero. Eu não quero esse compromisso de ter hora para acordar, hora para parar para almoçar. Eu quero comer quando eu tiver fome, eu quero... E tá tudo bem. É que esse sistema ele acaba se sobrepujando ao sistema natural, porque esse sistema que a gente criou é sintético. Né? Ele acaba se sobrepujando e a gente acaba aceitando ele por movimento de massa. A maioria vai e vai sendo feito. É óbvio que ele é melhor para organização, para previsão, para a gente saber que as pessoas estarão naquele devido lugar, tal. Mais uma vez, não é bom ou ruim. Né? A questão é que tem gente que não se adapta, não quer e está tudo certo. E a gente não pode construir um sistema que não contemple esse pessoal que não quer seguir essa regra. Eles vão sofrer algumas consequências da não organização. Mas a gente também precisa deixar eles em liberdade para que optem, né, se aprimorar ou mais nesse sistema. Bom, vocês já conhecem mais ou menos aí os painéis, né? Eu acho que eu cheguei a mostrar para vocês. Eles também estão online. Esse aqui é o dos eventos, que mostra quanto cada catador que participou coletou, quantos participaram do evento, quanto que coletou no total, estimativa de público, quanto que eles arrecadaram, né? Quanto que conseguiu gerar de renda para eles, geração per capita por público do resíduo, o fluxo de hora, isso tudo vai acontecer nos eventos que Paracambi promover. E aqui o mapeamento que eu falei para vocês, de lixeiras, terrenos baldios, os catadores também que foram mapeados, lixeiras, tudo fotografado, né? Esse aqui é o fluxo só de demanda, né? O quanto que esse mapeamento está intenso ou parado, para poder ter acompanhamento. Agora, no momento, está parado. Oi? Estão online, estão publicizados. Depois eu passo o link para vocês. E aí, aumentando para vocês verem melhor. E ele é todo dinâmico, né? Então, quem já tem convivência aí com o Power BI, dashboard, você clicou no pontinho, ele mostra a foto de onde é e filtra os dados. Aí você pode ver até como é que essa progressão do mapeamento foi feita por mês. A ideia agora, então assim, eu terminei uma fotografia, um diagnóstico. A partir de agora é a atualização. Então eu sei quando eu cheguei e agora eu vou começar a fazer as fotografias como está agora, com 6 meses, com 1 ano. Né? Só que isso também é um certo trabalho. Como eu falei, estou sem satélite. Então, ou eu escrevo ou eu estou na rua rodando. Não dá para fazer os dois simultâneos. Eu preciso ampliar aí esse processo. Inclusive para mostrar o que está evoluindo. Né? Então, não só enxergar a cidade, mas poder demonstrar na prática qual é a evolução desde da minha chegada, né? Do início desses projetos e os resultados. E aí é o de eventos. Tá? Olha que legal, eu consigo, através dos eventos, isso é legal falar,
Através dos eventos eu consigo identificar os catadores que trabalham melhor, eu consigo identificar os catadores que conseguem seguir regras melhor, para poder convidá-los a participar do outro, do que é constante, que não é o spot do evento. Então assim, entre um carnaval e outro, entre um festival do motoclube e outro, entre um BBQ Manga Larga, não sei se vai ter de novo, né? Eu nem sabia que esse teria, né? Não era um evento mapeado meu no início aí, quando eu conversei com todo mundo. São Pedro e São Paulo, enfim, todos os que são de costume da cidade, eu consegui ir identificando esses personagens avulsos, que trabalham por conta própria, autônomos, que têm mais condição de se adequar aos processos agendados. E convidar eles, falar, olha, vai ter evento, olha, preciso de uma ação no bairro tal, tu não topa dar uma moral lá não, foca nesse bairro aqui, ao invés de ficar andando por Paracambi avulso, e começar a demonstrar para eles que a organização traz resultado financeiro. A gente ainda tem o desafio de comprar balanças, né, rodoviárias, e quando eu digo desafio, de forma geral, CONDEP, prefeitura, todo mundo envolvido no processo do tema resíduos. Quem vai adquirir ou não, aí é um processo interno. E a gente tem dois modelos. Um modelo que ele é até carinho, mas ele funciona por veículo, então a pesagem já sai imediatamente no veículo, ou a rodoviária, que a gente consegue sempre rodar a cidade, coletar todo o roteiro, passar nessa balança, pesar e ir para o aterro esvaziar ou ir para a cooperativa também, ou o galpão de reciclagem. A gente tem que reformar o galpão da CONDEP lá na área onde está acontecendo a reciclagem hoje. Isso também é um desafio, vocês devem ter ficado sabendo que pegou fogo há 1 ano e meio, há 2 anos aí atrás. E a gente está nessa correria aí de conseguir recurso e estruturar o galpão. Telhado, equipamento. Desde o início do ano a gente já conseguiu colocar uma prensa lá que tinha sido deteriorada no processo. E aí, eu tô sem internet aqui, mas só para... Deixa eu ver se vai abrir. Não vai. Isso aqui é uma matriz de responsabilidade. Vamos lá, só para vocês terem noção de outro trabalho que precisa ser feito que quase ninguém vê. Gestão de resíduo não é só quem pega o resíduo e aonde entrega o resíduo. A gente tem quem é que tira ele do chão. Quem é que tira este tipo de resíduo do chão? Lembra das primeiras reuniões que a gente teve do o que define lixo? O que, aonde, o quanto, o quando se joga, né? Tudo isso impacta. Então, quem é que varre o lixo reciclável da rua? É a Secretaria de Meio Ambiente? É a CONDEP? É o pessoal de obras? E o entulho? É a Secretaria? É o Meio Ambiente? É a obras? É a CONDEP? Toda hora a gente tem que ver isso. Quem é que coloca a lixeira na rua? Ó, nesse momento a gente tem os latões, que é a CONDEP, responsável por colocar, e o PEV, que é a Secretaria de Meio Ambiente, responsável por colocar. Se a gente não tiver uma matriz mesmo, definida, quem é que faz o quê, no meio do caminho tá um querendo mexer no trabalho do outro. Ah, porque eu acho que melhora se fizer isso. Oh, mas você não pode mexer aí. Eu tenho um planejamento. Se você mexe e não me avisa, eu não consigo dizer que mudou. Automaticamente eu não consigo prever o porquê que prever ou mensurar o porquê que o resultado mudou também. Olha, meu projeto foi maravilhoso. Não está acontecendo o meu projeto. Mais uma vez, meu Secretaria de Meio Ambiente. Está acontecendo um projeto que vocês mudaram no meio e não me informaram. Então, tudo isso faz parte de uma boa gestão. Ter esse controle, saber quem é responsável pelo quê, quem é que a gente responsabiliza na não execução. Então, um PEV cheio é responsabilidade de quem? Não é minha secretaria hoje. Atualmente, porque eu não tenho caminhão para coletar. Então, de quem é a responsabilidade? Então, uma boa matriz de responsabilidade é fundamental para, nas reuniões, ter bem definido aí quem vai... E o de sempre, que é o que culmina aí no fato de eu estar aqui apresentando para vocês, que é o apoio e integração. Né? Todo apoio de vocês é importante. Todo apoio. Ah, pensei num projeto. Ah, não sei como é que eu começo. Ah, Daniel, vi isso acontecendo de errado. Cara, fotografa e me manda. Às vezes eu nem vou conseguir ter uma reação ao que vocês estão me mandando, mas eu vou ter ciência do que está sendo passado. Ao invés de eu ficar deduzindo, pô, será que foi isso que aconteceu? Então, informação é importante para que a gente possa fazer esse trabalho. Né? Então, é o apoio que vocês podem dar à integração. E aí a gente pode abrir para o projeto. Dá tempo ainda de falar do projeto deles? Quer falar? Porque não deixa de ser integração também. Quando vocês apresentam novos projetos, como foi o da Bituqueira, o da educação ambiental, né, que vocês estão chamando.
Mas é alguma coisa envolvendo educação ambiental. Eu gravei que era isso, né? Porque o da bituqueira é clássico porque é um objeto. Inclusive das bituqueiras eu já estou estruturando para pegar o material de vocês para expor aqui na virada ambiental. Não sei se vocês acompanharam no Instagram, já foi até divulgado. Dia 18 começa, dia 20 tem o start do tema resíduos. A gente vai fazer uma feira cultural, posso até mostrar para vocês aqui. Abrir o documento e mostrar para vocês. E eu queria expor o que foi coletado de bituca da bituqueira, né? Então, se vocês conseguirem instalar o mais rápido possível aí dentro da condição de vocês, ajuda. Se não der, tá tudo bem, a gente dá um jeito. Mas para mostrar, inclusive, isso, assim, público fumante, quanto que gera, o impacto da bituca no meio ambiente, né? E o pessoal de educação ambiental se aproximando lá, quem tiver interesse, porque eu vou precisar de gente para estar ali no circuito também, falando, trazendo a temática. E a gente precisa fazer uma reunião, inclusive, para eu também passar a visão do que foi planejado, o que a gente vê que é necessário passar para a população que vai visitar o evento, né? Então essas colaborações são importantes. É isso, gente. Não esqueçam que resíduos sólidos têm que ser usado. Ele é, de fato, uma ferramenta de civilidade, de mudança social. Não esqueçam disso nunca. Usem sempre resíduos sólidos como mudança social e uma ferramenta para civilizar mesmo. Se a gente não cuida do nosso resíduo, a gente não está fazendo o nosso papel individual na sociedade, né? E se o poder público não cuida do nosso lixo naquilo que a gente está fazendo a nossa parte, ele também não está acompanhando o desenvolvimento social. Então também tem que ser cobrado. Tá? Deixa eu ir trazendo umas questões aí, então vocês vão respondendo aí. A gente teve uma última reunião aí que eu participei, não sei o que aconteceu depois. Pelo que eu soube, né, vai me atualizando. Tudo que eu vou falar é o que foi chegando, né? Vamos chancelar, vamos começar a carimbar as informações. Vocês, de fato, chancelaram que vai ter no bar, certo? Uma bituqueira no bar. De 2 passaram para 3, né? A gente chegou a fazer a confecção. Perfeito. Elaboramos. Ela está toda estruturada. Fisicamente ela existe já. Isso, a gente só teve um problema de comunicação com o proprietário para poder fazer a instalação, que é o que está faltando, é isso. O do bar. Do bar. Isso, Tá. porque para colocar na área que externa da loja, alguma coisa, a gente depende da autorização que foi mandada. Que está autorizado. Isso. Pode. Aí tá faltando isso pra gente colocar nas questões que são os pontos que a gente mapeou públicos. Tá. A gente tinha falado daqui da entrada da fábrica, ou lá no bosque, que é o tradicional fumódromo do bosque, mas com aqueles impactos, né, de a gente tentar não ficar conduzindo lá para dentro, né, recapitulando. Então, ver se a gente instala, ver se funciona aqui mais para fora, na saída aqui da fábrica. Saída da fábrica, obrigado. Saída da fábrica, logo ali perto dos trailers, só que no canto oposto, até para convívio do trailer não. Uma coisa que eu estava observando, né, que é a parte do trabalho de observação, foi uma coisa que a gente conversou com a Karina, e é muito importante. Como eu estudo aqui, às vezes eu desço no trailer para comer lanche, e tem o próprio trailer, tem as cadeirinhas dele e as mesas. Isso aí. Um belo dia eu estava por ali, assistindo o jogo, nada a ver, mas eu estava assistindo o jogo. Mas é aí que a informação vem, no convívio. E eu percebi que as pessoas compram café, compram um copinho de café, e quem fuma vai para o outro lado, porque tem pessoas ali nadando. Vai para o outro lado e fuma. Só que não tem uma lixeira ali do outro lado, nem lixeira. Automaticamente para onde é que vai? É o bituca depois? Pro A chão. pessoa tá fumando. Algumas pessoas têm consciência, tipo assim, tô fumando, tomando café. Aí coloca a bituca no copinho, depois descarta o copo. Menos ruim, mas tem gente que não. Às vezes joga a bituca no chão e um copo no lixo. Acontece disso, mas é um ponto. É um ponto que eu percebi de pessoas que são trabalhadoras aqui da fábrica, que a gente tem várias operações aqui dentro. A comunidade local, né? De uso do local ali da área. E em geral. Então tem algumas pessoas que fazem essa pausa mesmo. Conseguem fazer uma pausa. Podem tomar um café e, sei lá, perceber que tem isso. Aí é uma questão de acompanhamento mesmo, de observação. Dentro do bosque a gente sabe que tem, por causa da coleta que a gente fez. Né? A gente tinha visualizado antes, depois fez uma coleta da bituca. E na primeira vez antes de fazer a coleta, a gente estava só andando pelo bosque. Foi quando a gente pensou nos pontos, porque tem os bancos, como a gente falou, mas não são todos. Alguns específicos, e sim. Não é porque que tem banco que é ali que a gente fuma.
são usos específicos. Pensando aqui em urbanismo e estrutura de equipamento urbano, tá? Tudo é estímulo, né? Você pode ter o estímulo de repulsa ou o estímulo de atração. Né? Quando você, por exemplo, tem um local que não tem nada, tá lá, o breu. Só de você botar um poste com luz, você já muda o comportamento daquela área. Se você instalar um trailer vendendo cachorro-quente, você muda novamente. São estímulos. Quando a gente instala banco, a gente está chamando gente. Percebe? E esse é o mesmo raciocínio usado para definir, colocamos ou não uma bituqueira lá? Porque no momento que eu boto uma bituqueira perto do banco, agora eu defini que o banco é um local para fumódromo. Né? Então, a gente legitima que aquele espaço é para ser usado com aquilo. Né? Ah, mas já usam. Ok, mas uma coisa é eu legitimar, outra coisa é eu reprimir. Né? De forma saudável, sem opressão, né? Mas a gente tem que coibir de certa forma, a gente tem que não estimular. A gente tem que ir apagando esse comportamento e estimulando o comportamento mais correto, se não o total correto. É aquela frase que eu já devo ter falado para vocês. O ruim não pode ser pior do que o péssimo. Qual é o péssimo? Fumar dentro do bosque. Qual é o ruim? Fumar. Fumar é ruim. Só que eu vou estar estimulando fumar fora do bosque. Então melhorou. Ele saiu do péssimo e foi para o ruim. Só que quando a gente faz o ruim, para vocês, o impacto talvez seja menor. Para o poder público é pancada. Tá estimulando fumar em frente a um local de estudo. Aí a cabeça fica chaveando. Caramba, onde é que a gente vai levar crítica do processo? Sim. Pensando nisso, foi uma coisa, quando a gente teve aquela conversa, você ter pontuado esses pontos foi importante, porque claro que a gente vai planejando uma coisa, mas quando a gente tem diálogos diferentes, a gente vê a mesma coisa em outras perspectivas. É isso aí. Quando a gente parou para ver em outras perspectivas, não assim, não é ideal lá dentro. Só a gente sabe que tem um público que está naquela região, então a gente pode fazer em relação a isso. Então a gente vai se tentar fazer um teste inicial no lado de fora, porque do lado de dentro realmente não é legal, não é interessante. E a gente, você não chegou a ver, depois eu vou te mostrar a foto. A bituqueira, ela tem um QR Code. Dentro do QR Code, legal. Tem informativos falando sobre como é prejudicial a bituqueira no solo. Então, independente de estar na área externa ou dentro, não deixa de ser um solo ali. Sim. Um solo onde tem vida. Sim. Então, a gente fez uma primeira arte informando como aquilo ali é uma toxina super forte, como pode fazer muitos malefícios para o solo, para a vida que existe ali, o tempo que demora, né? E como uma coisa tão pequena pode ter um impacto tão grande. A gente colocou esse aviso, a gente colocou a pesquisa, e aí para as bituqueiras que fossem ficar nas áreas externas ou internas do bosque, a gente tinha também pensado em colocar alguns avisos sobre, tipo assim, como é importante você não estar em locais próximo de vegetação, como uma festa pode sim gerar um incêndio, porque, eu tô ali, né? Então, digamos, eu fumando, e aí eu vejo, e às vezes, assim, é uma questão de conscientização. Então, se eu tô sendo conscientizada de que eu tô aqui, pode gerar alguma coisa, e eu posso me deslocar alguns metros para um outro local, como você falou, tipo, que forma a gente pode fazer para atrair quem está dentro e para fora? Eu até pensando nesse processo, né, nessa construção junto com vocês após a minha saída, eu pensei de ir lá, e inclusive no dia eu fui lá, eu chamei uma pessoa que fuma da secretaria e falei, olha, eu entendo total o comportamento humano, eu não fumo, tá? Mas o comportamento humano de fumante eu conheço, porque meu pai fumava, minha mãe fumava, toda a empresa que eu trabalhei, eu andava junto com o pessoal que fumava, porque é aquela galera que para de 15 em 15 minutos, pelo menos por dia umas 3 vezes, uns 10 a 15 minutos, para ir bater um papo. Então eles se reúnem, os setores vão... É cultural, eles criam aquela cultura de se reunir. Para prosear, para desopilar da pressão das coisas. E eu também gosto de parar, porque eu estou o tempo todo vendo informação. Chega uma hora que a vista está embaralhando. Então eu parava junto com eles e ia. Só não fumava, mas ficava ali batendo papo e tal. Então essa rotina que se cria, eles já sabem o horário. Se você mudar o lugar onde eles fumam, eles já ficam incomodados, né? E aí eu falei, cara, deixa eu chamar um fumante para andar comigo aqui, pra gente ir conversando. E aí eu falei, vamos fumar um cigarro? Eu sem fumar? Vamos. E eu deixei ela aí andando. A pessoa nem percebeu. Eu fui
Só deixando ela aí, fui só seguindo, não influenciei em nada. Ela foi exatamente para aqueles primeiros bancos saindo aqui da fábrica. Exatamente para aquele ponto. Eu falei, poxa, aqui é legal, né? Ela falou, é bom porque é arejado e tal. Falei, pô, só que fumar aqui é ruim. Pô, é verdade, fumar aqui é ruim e tal. Falei, pô, o que a gente pode fazer aqui para o pessoal não fumar aqui? É difícil, porque aqui tá isolado, é um lugar que ninguém incomoda e tal, em qualquer horário é um lugar tranquilo. Falei, tá, mas o que eu posso fazer para estimular? Que eu não resolva, mas que eu estimule, que eu faça aquele estímulo que tem que ser feito. Aí a pessoa, não sei e tal. Eu falei, mas incomodaria vocês terem que levar essa bituca para outro lugar? Não incomoda, a gente leva, não é um problema. É óbvio que tem que mudar a cultura, é difícil, nem todo mundo vai aderir. Eu falei, não, mas isso nada na vida vai ser todo mundo. Mas, mais uma vez, pensando em estímulo. Não sei, se botasse aqui no caminho que a gente faz o trajeto, eu falei, bom, beleza, isso está previsto. Botar uma bituqueira na entrada ali, bem sinalizada de que ali tem a bituqueira, para que quando eles entrem, eles saibam que saindo vão encontrar. E aí eu pensei, pô, e se a gente botar uma placa lá onde fuma, ao invés da bituqueira lá, uma placa lá avisando onde a bituqueira se encontra no bosque? Aí a pessoa falou, pô, eu levaria, eu acho que é legal, se tivesse uma plaquinha aqui, aí trago para vocês. De repente a gente instalar uma placa lá, ao invés de uma bituqueira, dizendo, você sabia? Simples. Você sabia que temos bituqueiras do projeto espalhadas em pontos? E aí um mapinha mostrando onde tem o da fábrica, do bosque, na verdade, onde tem o do bar e onde tem o da Cara Nova. Primeiro, para dar conhecimento, publicização do projeto de vocês, mas também para estimular a pessoa que, mesmo que ela fume no lugar que não é o que a gente está canalizando ali, que ela leve o resíduo para ali. Né? E aí vem uma coisa para a gente pensar. Se a gente colocou para o lado de cá, vai jogar fora quem voltar para esse caminho. E quem sair para o outro lado do bosque? Será que a gente não pode pensar num outro ponto? Então, ao invés de 3, fazer mais uma? Será que é possível? Não sei, estou aqui já jogando no ar. Porque foram pensamentos pós nosso último encontro. Eu acho que é válido, tá? Reflitam entre vocês, contem comigo. Não botei nada de quantidade de autorização no ofício, então vocês podem espalhar pela cidade toda. Vocês só precisam me avisar onde estão instalando. Daniel, liga o GPS, marca longitude e latitude. Daniel, instalamos aqui. É só isso que eu preciso. E uma foto do lugar, porque aí eu registro que está instalado naquele ponto, para eu ter conhecimento de onde está instalado. Né? Senão não é integrado. Não é uma gestão de resíduos integrada, ela está difusa. Vocês fazem de vocês, eu faço a minha. Para a gente integrar, a gente precisa que a informação esteja conectada, se comunicando. Tá? É isso. Encerramos mais uma aula! Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e comente qual parte mais chamou sua atenção. Acompanhe nossos próximos vídeos e continue aprendendo com a gente. Tem muito mais conhecimento vindo por aí. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Os links estão disponíveis na descrição do vídeo.